Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. A existência humana nos reserva muitos desafios. Assim, fazemos muitas perguntas à vida. O Espiritismo tem muitas respostas a nos oferecer. Desta forma, esperamos que esse programa seja muito útil a você. Acaba de começar A Vida em Foco. Acompanhe. A vinda dos filhos ao lar se constitui em notável movimento divino para as almas em necessidade reencarnatória. Contudo, nem sempre os pais se dão conta dos elevados encargos que representa a chegada dos espíritos através da maternidade. Muitas vezes, os filhos vêm sem que a maternidade tenha sido planejada. Neste caso, como devemos entender as responsabilidades espirituais? O que representam estes momentos para a família? Como lidar com os filhos que não foram planejados? E aborto? Como a doutrina espírita entende esta grave questão? Confira na entrevista de hoje o tema Maternidade não planejada. E agora? A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! 50 milhões de abortos são realizados por ano no mundo, segundo estatísticas oficiais. No Brasil, cerca de 1 milhão são provocados, são intencionais. 60% das mulheres que cometeram abortamento fizeram-no entre 18 e 29 anos de idade. Há uma realidade mortal escondida por trás dos abortos no país. De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, em torno de 1 milhão de mulheres se submetem ao procedimento anualmente no Brasil. Destas, pelo menos 250 morrem. Se a análise for feita em escala mundial, estima-se que são 500 mulheres morrendo todos os dias em função dessa prática. Daí, logo se levantam algumas vozes para defender a descriminalização do aborto, alegando, entre outros argumentos, que a mulher tem direito ao seu corpo. Toda essa discussão é bastante palpitante e perturbadora, mas está assentada numa lógica. Que lógica é esta? É a lógica materialista, que na sua ingenuidade quase infantil, acha que não existe nada para além das fronteiras da morte. É a lógica que grita aos quatro ventos que nós somos somente um corpo, e que temos que ser felizes a qualquer custo, de preferência, sem cumprir deveres e obrigações. E com esse discurso sedutor, leva milhões e milhões de pessoas a viverem quase que numa permanente irresponsabilidade diante da vida. Segundo os materialistas, como nós somos somente um amontoado de células, matar um feto não traria maiores repercussões para quem o faz, tampouco para a sociedade, afinal, não existem leis espirituais que governam a vida e tudo parece estar regido mesmo por uma espécie de acaso. Essa ideia do acaso é tão infantil que não resiste à mínima argumentação. É como acreditar que podemos jogar as letras do alfabeto para cima e esperar que elas caiam ao chão formando um poema de Augusto dos Anjos ou Olavo Bilac. E tem mais. Ao interrompermos, pelo abortamento, o curso da existência de um espírito que reencarna, para onde você acha que nós o estamos expulsando? Você acha que ele desaparece como num passe de mágica? Não existe lá fora. O mundo espiritual é aqui, e nele bilhões de espíritos aguardam a possibilidade de reencarnarem-se para, assim como nós, aprenderem a respeitar a vida e a se reabilitarem através do amor, sim. Porque só o amor nos transforma em definitivo, com exceção dos casos em que há risco de morte realmente comprovado para a mãe. Todos os demais se configuram como um delito, um crime moral. O Espiritismo veio para estabelecer a era do espírito e afastar o materialismo, que gerou uma sociedade com comportamento predatório e egoísta. Veio para que reencontremos o endereço de Deus, que é o endereço do amor. Fique agora com a entrevista e o tema Maternidade não planejada. E agora? Olá, que bom que você está conosco. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista e mais uma vez temos a presença de Marcelo Garcia Colling, médico de família e comunidade, assim que se fala, Marcelo? Isso mesmo.
mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui para falar sobre o que fazer diante e como compreender a maternidade não planejada. Marcelo, uma pergunta conceitual, né? Porque a doutrina espírita lança luzes, né? Ela tem um aprofundamento bem maior sobre essa questão, né? Do processo, do início, né? da própria vida, de uma existência, né? Em que momento se dá a ligação do espírito com o corpo? Veja que a questão da maternidade não planejada, quando a gente coloca sobre essa ótica, sobre esse olhar, já faz com que a gente pense um pouquinho diferente. Porque as pessoas às vezes me perguntam, né, como é natural, o que o Espiritismo acha do aborto? Bom, o aborto é uma maneira que algumas mulheres acharam de lidar com a gestação não planejada. Elas nenhuma mulher planeja engravidar para abortar depois de grávida. Todas as mulheres que vão cometer o aborto, na verdade, elas não planejaram aquela gestação, descobriram, né? Então, quando a gente fala da maternidade não planejada, eu acho que a gente já põe numa ótica diferente. Espera aí, mas o aborto, então, vem depois da maternidade, sim. A maternidade acontece antes do aborto. Aborto é a interrupção de uma maternidade. O aborto é eliminar uma vida. A mãe eliminar a vida de um filhinho. Por isso essa questão passa a ser importante. Mas em que momento existe um filhinho mesmo ali? Essa é uma pergunta importante, porque eu tenho amigos que são pessoas de bem. Não estamos falando de gente que quer ver a maldade no mundo, que espalha o ódio, que fala assim, olha, Marcelo, mas eu acho que se tiver nas 12 primeiras semanas de gestação, não tem vida ali. Então a gente aborta, se for uma situação que seja um pouquinho complicada já ali, vamos fazer um aborto. O aborto tem risco baixíssimo para a mãe nessa idade, não precisa fazer curetagem, é uma coisa tranquila, pode ser feita ambulatorialmente. Então, por quê? Porque eles entendem que com 12 semanas não tem filhinho relacionado no processo. Por isso essa pergunta é tão importante. Em que momento o espírito está ali? Porque no momento que o espírito está ligado àquele corpinho, formação, já é filhinho. Já é o filhinho daquela mamãe. Ela já é mamãe. Se tem um espíritozinho ligado a um corpinho dentro dela, ela já é mamãe, cuidando daquele espírito ali, né? Se a gente for pensar nos marsupiais, né, que são aqueles animais que depois de nascimento guardam na bolsinha, que nem o canguru, né? É filhinho, filhinho saiu e entrou na bolsinha, está na bolsinha ali, mas é filhinho já ali. Então, quando que acontece essa ligação? Para a gente entender se o aborto é de fato uma mãe eliminando um filhinho ou não. E daí os espíritos dizem para nós, a gente falou sobre isso já numa entrevista aqui, deve ter ido ao ar, as pessoas podem buscar no nosso site avidaemfoco.com.br os detalhes sobre esse processo físico e espiritual da ligação. Mas ela começa, essa questão 344 do Livro dos Espíritos, essa ligação começa já na concepção. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, já começa essa ligação. E ela só vai se consolidando a partir dali. Mas já está ligado. E essa ligação é definitiva. Por que a gente chama ela de definitiva? Porque mesmo que aquele espírito seja desligado ou se desligue, nenhum outro espírito pode usar mais aquele corpo. Então era o corpo dele mesmo. Então foi perdido. Então a partir do momento que há a concepção, se você interromper essa gestação a partir dali, caracteriza-se a frustração da vinda de uma vida que estava ali em processo de ligação. É um filhinho que não foi para frente. Isso, então, é o aborto, o abortamento, como dizem, né? Esse é o entendimento, a interrupção. Então, o aborto é quando a gestação é interrompida. Então, a gente podia entender assim, o aborto tem pelo menos 3 maneiras da gente entender. Primeiro, aborto espontâneo. É aquele aborto que acontece sem nenhuma intervenção. Não havia nada que pudesse... Qual motivo? Como é que a gente pode compreender o aborto espontâneo? A gente espontâneo? falou um pouquinho disso também naquela vez, mas normalmente é porque tinha uma malformação material, defeito da matéria. Era incompatível com a vida mesmo, não tinha como ir para frente. Evolui para aborto espontâneo. Daí existem os abortos provocados. Os abortos provocados a gente ainda também deve distinguir em 2 categorias. Os abortos provocados, mas que foram inocentes, de repente a mulher nem sabia que estava grávida, tomou um medicamento, acabou abortando. Foi um aborto que foi provocado, foi por uma intervenção. De repente ela comeu uma comida que tinha lá um determinado tipo de agrotóxico, que evoluiu para aborto. Ela não tinha como saber essas coisas. Então, tem o provocado, mas que é inconsciente, não tinha a mínima noção, e tem o aborto delituoso. Eu sei que tem uma gestação e eu vou fazer uma intervenção para interromper essa gestação. Esse é o aborto delituoso, esse é um aborto criminoso sob o ponto de vista espiritual. Então, aborto espontâneo é aquele que não tinha mesmo como. Aborto provocado, mas inconsciente, algumas vezes acontece.
e o aborto provocado delituoso. A gente deve entender o aborto nessas 3 concepções. É claro que vai aumentando o grau de responsabilidade nessa esteira aí. Então a gente faz um intervalo, Marcelo, mas volta, especialmente para falar sobre o aborto delituoso. Combinado assim? Vamos tentar entender melhor isso. Então, fique conosco que a gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Maternidade não planejada. E agora? Estamos de volta. O intervalo é sempre rápido, Marcelo, isso é bom. A gente não perde, né, o embalo. Estamos aqui, né, falando do abortamento, mas particularmente nesse segundo bloco sobre o abortamento delituoso, o aborto provocado, deliberado e, conforme você falou, criminoso. Mas eu queria saber, Marcelo, não há situações, diante do contexto que a gente vive, fala-se que no Brasil se praticam 1 milhão de abortos por ano. Fala-se que no mundo são 50 milhões, mas sabe o que é? O povo diz coisas, né? Mas parece que esse número é um número bastante relevante e precisa ser considerado. Não há nenhuma situação que justifique, né, a mãe, o pai, o médico fazerem um abortamento mesmo. Todo abortamento deliberado é criminoso. É claro que os números relacionados ao aborto vão ser sempre distorcidos, especialmente no lugar onde é crime cometer o aborto, né? Onde se faz o aborto de uma maneira dentro do sistema de saúde, eles vão ter um número mais preciso. Então, a gente não sabe mesmo, mas é significativo. Fato é que existem muitos. Eu acho que quase qualquer pessoa que está em casa conhece alguém que deu um jeito de fazer um aborto. Se a pessoa tiver liberdade de te contar, provavelmente ela vai dizer. Então, é uma coisa muito frequente mesmo. No nosso círculo próximo, vai ter alguém que fez o aborto. Existe uma situação em que é razoável que a gente faça o aborto, que é quando claramente a vida da mãe está em risco. Então, quando levar a gestação até o final, vai fazer com que a mãe tenha uma chance muito grande de morrer no processo, às vezes morrer antes mesmo de conseguir dar à luz, se justifica. Os próprios espíritos entram nessa questão. A gente não vai sacrificar uma vida que já está em evolução e pode depois ser mãe de outras vidas por uma que ainda está naquele processo, que a gente nem sabe se evolui para aborto espontâneo ou não ia no seu processo, já que 1/3 das gestações evoluem para aborto espontâneo. Vou dar alguns exemplos para entender, mas como é que acontece isso? Eu tive 2 casos já na minha vida, que não é muito, graças a Deus, porque lidar com essas situações é muito complicado. Que eram mulheres que no comecinho da gestação se descobriram com um tumor maligno. E se ela não fizesse quimioterapia, não tratasse aquele tumor, ela ia em 9 meses ter metástase e tudo, e daí ia dar origem a uma criança fadada a ser órfã de mãe ali com pouco tempo. É uma situação muito complicada. Uma delas tinha um tumor maligno no útero. E daí pior ainda, né? Não sabia como é que ia ser a concepção, como é que ia conseguir levar ao final. E daí as 2 tiveram que fazer o tratamento do seu tumor durante a gestação. E daí a gente tentou fazer um grande trabalho com elas para como lidar com essa situação. Então, existem situações nas quais são necessárias medidas que vão acabar levando ao abortamento, à frustração daquela gestação que estão vindo. Então, essa é uma daquela escolha de Sofia, né? É Deus realmente nos desafiando a fazer escolhas absolutamente difíceis. Eu já atendi outras mulheres que mais no final da gestação descobriram, e daí levaram a gestação até o final, e para postergar o tratamento, anteciparam o parto com 27, 28 semanas para conseguir começar o tratamento, mas daí conseguiram ter o nenê, né? Mas em alguns casos isso acontece. Mas seria a única situação. Mas, Marcelo, que seria razoável. Mulher sendo vítima de violência, de estupro, isso não justifica. Se discute isso muito no Brasil, né? Isso é uma questão que os juízes, né, estão debatendo bastante. Se libera terríveis, o abortamento, né? E já parece que existe até precedente disso, né, no fruto do estupro, alegando que a mulher que tenha sido estuprada, ao ver a criança, se lembre do estuprador. Mas não é muito mais provável que aconteça ao contrário? A criança, a presença de uma criança na vida produz transformações tão grandes na emoção e no coração de uma mulher.
E a gente percebe, né, às vezes, mulheres que falam, meu Deus, eu lidei com gestantes de todos os tipos, trabalhando no sistema público e no sistema privado. Então, tem aquelas que a gente fala, nossa, menina de 15 anos, gestante, não está pensando em nada na vida, como é que ela vai cuidar de uma criança? E conforme vai evoluindo a gestação, e principalmente depois que nasce, se torna aquela mãe de mão cheia, com todos os predicados, contrariando toda a lógica de quem olhasse assim e dissesse, essa é uma mãe que vai negligenciar a criança, se tornam mães amorosíssimas com o passar do tempo, como tem mães que às vezes têm uma condição que não teriam dificuldade nenhuma e se tornam mães um tanto quanto negligentes no processo. Então não dá para dizer isso. E um erro não pode justificar um erro maior. Nós estamos falando de uma vida, um nenezinho que já está ligado ali, nós estamos falando de um assassinato. Se for pensar espiritualmente falando. As pessoas que defendem isso é que não entendem que ali tem um filhinho, ou seja, ali tem um nenê. Em qualquer situação, há um assassinato. É um assassinato. A questão é como se justifica isso, é? Exatamente. Então, você vê como é uma escolha que é para condições extremas mesmo, fora de um padrão de raciocínio. Então, houve um erro, claro que houve um erro no estupro ali. Isso é um crime que aconteceu, mas um crime não pode justificar um crime pior. Aliás, tem muita gente que leva a vida assim, né? Mas eu apanhei quando era criança, agora se acha no direito de ser uma pessoa violenta. Não tem. Não justifica que você se torne uma pessoa violenta porque você apanhou quando era criança. Mas assassinaram a minha mãe, agora me tornei uma pessoa perturbada. Não, um erro nunca justifica um outro erro. É claro que nós vamos ter que nos preparar de uma maneira toda especial para lidar com a situação. Agora, eu vou pontuar uma outra coisa. Você vê como Deus é misericordioso. Deus é pai, não é padrasto. Então, o que eu já vi em algumas situações no dia a dia é que estas crianças que vêm nessas condições extremas, não planejadas, em situações de dor, de sofrimento, porque a gente está falando de um estupro. Mas, muitas vezes, a mulher engravida de um homem que é ruim, não estuprou, era namorado, mas era um namorado péssimo para a vida dela e vai embora. A criança também vai lembrar. Nós vamos o quê? Liberar, nesse caso, o aborto também? Não. Mas quando acontece nesses casos muito difíceis, a concepção, vem via de regra ali espíritos dotados de uma amorosidade fora de série, fora do comum. Crianças dóceis e que frequentemente vão se tornar o bastião da mãe, lá na frente. Crianças que parece que vêm com uma tendência natural a cuidar da mãe, uma preocupação desde o começo. Então, é todo um processo que é pensado. Essas coisas não acontecem aleatoriamente na vida. Deus não joga dados com a nossa existência. E Ele mobiliza forças. É claro que a maldade é inerente ao erro do ser humano, mas Deus mobiliza as forças para remediar essa maldade. Então, não tenha dúvida que a mãe que estiver levando no seu ventre um filhinho que veio numa condição dessa de muito sofrimento, vai estar amparada por Deus e vai receber todos os recursos necessários para conseguir lidar com essa situação da melhor maneira possível, se ela tiver a coragem e a força necessária para levar esse processo adiante. Ok, Marcelo, mas as estatísticas mostram que o número parece ser bastante relevante, considerável. O aborto está cometido, então o crime está configurado. O que faz a mulher, o que faz o homem, mas principalmente a mulher, a mãe, o que fazer depois que cometeu o abortamento? Talvez você tem 1 minuto e meio para isso. Talvez alguma mãezinha só ter se dando conta agora, né? Puxa, mas eu não sabia que de fato ali já era um filhinho meu, que não por acaso estava no meu ventre. Pode ter sido casual a relação, mas a ligação de um espírito ao corpo não é uma coisa que acontece por acaso. Primeiro, aquelas que fizeram aborto sem ter consciência têm que entender que não é a mesma coisa daquela que sabia que ali estava um filhinho e estava lidando com isso. Mas mesmo para essas, olha, uma vez que o mal está cometido, o que nós podemos fazer é tentar remediar. Comece hoje, eu diria, para a mãe que cometeu um aborto no passado. Comece hoje a pagar com o bem o erro que você cometeu. É assim que a gente faz com os nossos filhos, com qualquer erro que eles cometem. A criança vai lá e quebrou alguma coisa, estragou. A gente não deve passar na mão, está tudo bem que estragou. Não, você estragou. O que nós podemos fazer para reparar a partir de hoje? Essa deve ser a preocupação da mãe que cometeu um aborto. Que atitudes eu posso fazer para começar a reparar esse mal que eu fiz? Ofereça amor. Aquele amor que você acabou negando, porque as circunstâncias não permitiram no passado, mobilize ele agora em favor dos outros.
Talvez as pessoas pensem muito rapidamente, adote. Talvez não seja o melhor móvel para adotar. Vou adotar porque eu cometi... Não, talvez você adotar esteja no teu caminho, mas mobilize o amor. Você não vai amar só adotando. Ame amando a criança esquecida na rua, ame amando aquela criança que está mendigando, ame amando o filho do seu vizinho, do parente, do conhecido, aquela criança que você sente que está precisando de um pouco mais de amor. Coloque esse sentimento em ação com os outros filhos que porventura você tenha tido a partir dali, esperando a oportunidade de talvez resgatar diretamente com aquele espírito que você abandonou um tempo atrás. Coloque esse movimento, se reforce, porque quando um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Essa é a matemática com Deus. Então, os erros que a gente cometeu, vamos tentar saná-los a partir das flores que a gente pode plantar. Se eu plantei espinhos, eu tenho a oportunidade de fazer flores a partir de hoje. Se eu espalhei o ódio, que eu tento cultivar o amor no lugar dele. Se eu destruir, que eu construa 10 vezes mais daqui para frente, porque as oportunidades sempre estão na nossa mão de mudar as coisas que vão acontecer daqui para diante. Então, não adianta. E daí eu vou trazer uma palavra do religioso, né? Nosso programa religioso, palavra de Paulo de Tarso. A partir do momento que a gente toma consciência e se abraça com Jesus, nós temos que esquecer os erros que cometemos no passado, não esquecer para não fazer, mas esquecer para não ficar se culpando e começar a construir de novo aqui para frente. Esse é o desafio que a mulher tem na sua mão. Muito bem, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão, e que você permaneça conosco, que o programa continua. Você tem dúvidas sobre as questões da vida? Confira agora o quadro Espiritismo Esclarece e encontre algumas respostas. Olá, Daniel Rosa de Assis nos envia hoje a seguinte indagação. A finalidade da reencarnação da Terra é para desenvolver virtudes, aprimorar o perispírito e ascender a mundos superiores? Ou para transformar a Terra em um mundo de regeneração e paz? Daniel, ambas as perguntas merecem resposta positiva, pois a reencarnação possui dupla finalidade. Ela se destina a propiciar o aprimoramento do espírito. Mediante o contato com a matéria, ele desgasta suas paixões, cansa-se delas e desenvolve variadas virtudes. Ao evoluir, notadamente no sentido moral, relacionado com sentimentos e conduta, promove uma natural e automática sublimação de seu corpo espiritual, o perispírito. O perispírito de espíritos inferiores é, em certa medida, tosco, feio, com várias limitações que se assemelham às da matéria. Consequentemente, eles só têm condições de animar corpos físicos em mundos igualmente muito materializados, inferiores. À medida que evoluem, não apenas merecem, como conseguem reencarnar em mundos superiores. Entretanto, a reencarnação não visa só a proporcionar a evolução do espírito, mas também a colocá-lo em condições de auxiliar o progresso. Os espíritos são agentes do progresso, e a providência e a misericórdia divinas devem se manifestar por meio deles. Assim, ao tempo em que progridem, precisam agir para que os ambientes em que vivem se tornem melhores. No trabalho, na família, nos meios político e social, devem colaborar para que tudo se adiante e purifique. O progresso das artes e das ciências, a evolução dos costumes, a superação dos preconceitos, o surgimento de ideais superiores, isso é fruto do labor dos homens. Os espíritos superiores fornecem inspiração e auxílio, mas é incumbência dos encarnados agir para que tudo melhore. Ao tempo em que progride e desenvolve virtudes, um espírito colabora para o mundo em que habita evolua. A Terra deve passar em breve de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e paz, por força do gênio e do labor humano. Quem merecer permanecerá aqui, vivendo em clima pacífico e regenerador. Quem não merecer experimentará o degredo para um mundo de acordo com suas necessidades. Mas um espírito merecedor de uma vivência mais sublime será encaminhado a um planeta ou um plano ainda melhor.
Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estamos estudando as histórias contadas por Jesus, as parábolas, em número de 32, e em especialmente aquelas relacionadas ao universo da agricultura. No episódio de hoje, estudaremos uma parábola chamada do grão de mostarda. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32, mas está também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32, e no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 19. A mostarda aqui, como uma grande árvore, não como a hortaliça que nós conhecemos hoje, e que tem um sentido muito especial. Ela possui uma semente minúscula, mas se transforma numa gigantesca árvore, comparativamente ao tamanho da semente, e Jesus utiliza dessa parábola para também falar do reino dos céus. E começa assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é de fato a menor de todas as sementes, porém quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu venham e aninham-se em seus ramos. O interessante é que Jesus conta essa parábola, a princípio enigmática, como resposta a uma grande dúvida. O povo da época acreditava que quando o Messias verdadeiro viesse, ele então traria uma era messiânica. Um mundo de paz, de fraternidade, em que não haveria mais ódio nem guerra, nenhum irmão repreenderia outro irmão, não haveria ódio, ninguém prejudicaria ninguém e viveríamos numa espécie de paraíso sobre a terra. O que não conseguiram compreender é o fato de Jesus despedir-se do mundo pelos braços da cruz e o mundo ter permanecido com todo o ódio, com toda a guerra, com todas as injustiças que o caracterizam até os tempos atuais. Muitos questionavam então: se esse é o verdadeiro Messias, por que não trouxe a paz ao mundo? Jesus, em resposta a essa grave objeção, que é feita até hoje pelo povo hebreu ao trabalho de Jesus, conta a parábola do grão de mostarda, para dizer que todo esforço verdadeiro precisa contar com o tempo. Não há milagre na obra divina. Se nas parábolas do mundo agrícola Deus é comparado a um agricultor, nós precisamos entender o espírito de sequência da natureza. Nenhuma semente sai imediatamente da sua condição e se transforma num fruto, numa árvore, do dia para a noite. Tudo demanda um tempo, um espírito de progresso, fases, ciclos, para que se possa revelar. A vinda de Jesus ao mundo trouxe a mensagem insuperável do Evangelho, mas aguardaria séculos e séculos a boa vontade e o trabalho íntimo de cada um de nós para que o Evangelho pudesse produzir os seus frutos individualmente e coletivamente falando. Até o próximo episódio. Nosso programa está acabando, mas retornaremos na próxima semana com mais temas de seu interesse. Não deixe de mandar as suas sugestões para a produção do programa através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Nosso desejo é de uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!